Amanhã nós falamos um pouquinho sobre o poder de Deus, né, aqui sobre a escola dominical, sobre a fidelidade, e esse texto fica muito claro que ele derrama o seu poder sobre as nossas vidas. Ele nos dá o poder para vencer as batalhas diárias que acontecem na nossa vida. Mas por que muitas vezes nós nos sentimos amedrontados, desanimados, angustiados, paralisados? Então nós podemos entender que não é pela vontade de Deus. A vontade dele, ele nos criou para dominar as coisas, usar as coisas, tudo a nosso favor, para que a glória dele fosse vista em toda a terra, para que o mundo pudesse ver e sentir a presença de Deus nas nossas vidas, na vida da igreja, a começar em uma pessoa, mas também na família, aonde você for, aonde você for enviado por Deus, aonde você estiver, você pode receber as bênçãos de Deus, você pode sentir a presença de Deus, você pode espalhar, não somente se espalhar com membros familiares por toda a face da terra, mas também espalhar essa fragrância que é Jesus Cristo, esse evangelho que liberta, esse evangelho que transforma, Você pode espalhar tudo isso porque você faz parte dos filhos de Deus ou da família de Deus. Então nós vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus pela vida daqueles que aqui já estão, pela vida daqueles que estão a caminho, e depois nós vamos cantar a Ele a glória para poder a gente se animar ainda mais, porque tudo é para a glória dele. Ainda que tudo seja uma palavra voltada à família, cuidado de Deus sobre a família, é para a glória de Deus. Então vamos orar nesta noite, para pedir a Deus que nos abençoe mais uma vez, como Ele tem nos abençoado. Senhor Deus, Pai que está nos céus, te damos graças, Senhor, pelo teu cuidado, pelas bênçãos que já foram derramadas sobre as nossas vidas, desde o amanhecer deste dia, como o Senhor tem prometido em sua palavra, que o seu amor, que as suas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas todos os dias. E nós cremos, e por isso nós estamos aqui para louvar e agradecer o teu nome, para agradecer pelas bênçãos que já foram derramadas e pelas bênçãos que continuarão a ser derramadas sobre as nossas vidas. Pai, nós clamamos nesta noite pelas bênçãos sobre as nossas famílias, pedindo ao Senhor que continue ministrando aos nossos corações, falando aos nossos corações, trazendo às nossas mentes a tua palavra, a tua verdade que liberta, que cura, que transforma. Colocamos diante do Senhor as nossas famílias, e nesta noite, Senhor, em especial, estamos pedindo, Senhor, que os nossos familiares, especialmente aqueles que ainda não fizeram um encontro contigo, aqueles que já conhecem o Senhor como Senhor, mas ainda não o reconhecem como o seu Salvador. Por isso nós te pedimos, Pai, que o teu Espírito Santo nos ajude nesta batalha, que nos dê palavra de vida eterna, que nos dê atitudes que venham demonstrar que vale a pena te servir, que vale a pena estar na tua presença, que somos os teus filhos e que cabe a eles agora também tomar as suas decisões. Clamamos pelos filhos que ainda, Senhor, não se renderam a Ti, pelos esposos das Suas trevas, Senhor, que ainda também que ainda resistem de servir em espírito e em verdade, apesar das bênçãos que eles recebem através da vida das Tuas servas. Também te pedimos, meu Deus, pelas esposas dos Teus filhos que ainda não se renderam a Ti, Pai, mesmo sendo abençoadas pelo Teu cuidado na vida dos Teus servos. Por isso nós te clamamos nesta noite, tenha misericórdia das nossas vidas, nos dê unção de ousadia, palavras para proferir através dos nossos lábios, para que elas penetrem nos corações dos nossos queridos, Pai, para que eles venham entender que o melhor lugar para estarmos é na Tua presença. Muito obrigado, Deus, por tudo. Nos abençoa. Que o Senhor possa receber tudo aquilo que vamos fazer nesta noite aqui no Teu altar, com cheiro suave, os louvores que vamos transmitir aqui, que vamos cantar nos nossos corações, Pai, com o desejo do nosso coração, na certeza de que um dia estaremos na Tua presença para louvar por toda a eternidade. E também que a palavra que será transmitida, Senhor, que ela também possa falar aos nossos corações, trazendo juízo, trazendo mudanças, trazendo entendimento, trazendo socorro, trazendo cura
para nós, como igreja do Senhor, neste lugar. Clamamos por esta nação, Senhor. Clamamos por este estado, clamamos por este município. Colocamos diante do Senhor esta nação, que ela possa entender que o melhor caminho é te servindo em espírito e em verdade. Perdoa os nossos pecados. É a minha oração no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Então nós vamos cantar a Ele a glória, porque de fato é para Ele toda a glória, todo o louvor e toda a nossa adoração. E hoje, como vocês podem ver, será na voz. Nós vamos precisar que você nos ajude, porque a sua voz é fundamental. Quando você canta junto, fica mais bonito, né? Não somente aqui na igreja, mas também lá na transmissão. E tenho certeza que muitas pessoas vão nos ouvir nesta noite também. A igreja pode ficar de pé? Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. A ele a glória. Amém. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Porque dele, por Deus possa te abençoar abundantemente. Então, a palavra de Deus, quando nós pensamos sobre família, esse projeto de Deus, essa maneira que Ele tem para que possamos nos cuidar, e a palavra de Deus diz o seguinte: assim como o ferro, assim como o ferreiro,
usa um ferro para afiar um outro ferro, Deus também, Ele usa pessoas para abençoar outras pessoas. E a família é um desses instrumentos que Deus usa para o aperfeiçoamento de nós mesmos. Então Deus usa a família como essa ferramenta para aprimorar as pessoas, para trabalhar o nosso caráter, para moldar as nossas personalidades. Sabemos que muitas vezes, por falta desse entendimento ou do conhecimento com a palavra de Deus, nós achamos que os nossos pais não foram tão bons, ou buscamos desculpas para ser como nós somos. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós somos trabalhados, quando nós entendemos a forma como Deus usa todas as coisas para nos abençoar, e damos, por exemplo, a palavra diz em Romanos 8, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, por mais difícil que tenha sido a nossa vida ou o nosso seio familiar, Deus também usa tudo que tem acontecido na nossa vida para trabalhar a nossa personalidade, para trabalhar o nosso caráter, para trabalhar a nossa maneira de enxergar a vida, para nos fortalecer, para vencer as adversidades. E por isso que o primeiro ponto da mensagem de hoje para a família é: viver em família é um milagre. Aliás, vivemos um milagre chamado família. Porque se é na família que Deus usa para o nosso crescimento, para a formação da nossa personalidade, para trabalhar o nosso caráter, para nos fazer parecidos com Ele, e então é um milagre sobreviver a tudo isso e viver tudo isso pelas diferentes formas que nós temos de enxergar a vida e de encarar as coisas. Porém, por exemplo, no Salmo, você me ajuda aí, viu? Vai comigo aqui na Bíblia aí também, porque eu não estou podendo passar todas as páginas aqui. No Salmo 68, na parte A, no verso 6, Salmo 68, no versículo 6, a palavra de Deus diz ali que Deus, Ele dá um lar aos solitários. Significa que, de novo, viver em família é um milagre. E as pessoas que se sentem abandonadas ou afastadas de Deus, elas podem, por Deus, encontrar um lar e ser cuidado. No Salmo ele diz assim: Ele dá aos abandonados um lar onde eles podem viver. Então ele diz aqui que Deus, ele sabe da necessidade que temos de viver num ambiente onde você é cuidado, onde você pode ser abençoado. E quantas pessoas não se sentem abandonadas? Quantas pessoas não se sentem rejeitadas ou deixadas de lado? Mas nós entendemos que se você mergulhar na palavra de Deus, você vai entender que de fato é um milagre viver em família. Viver em família é um milagre. Por isso ele diz: Ele dá aos abandonados um lar onde eles podem viver. E ainda ele continua: mas os que se revoltam contra ele terão de morar numa terra deserta. Continuando aqui, viver em família é um milagre. Primeiro porque não podemos existir sozinhos. Não podemos existir sozinhos. A palavra diz lá em Gênesis: não é bom que o homem esteja só. E olhando para a nossa condição de vida, sabemos que é impossível vivermos sozinhos. Desde da gestação, alguém cuidou, alguém amamentou, alguém te trocou fraldas suas, e depois isso se estende por toda a sua vivência, até na velhice você será cuidado ou vai cuidar de alguém, né? Aqui hoje, por exemplo, nós temos pessoas que foram cuidadas. Nós temos pessoas aqui que cuidam de outras pessoas. E temos aqui entre nós pessoas que dependem ainda de muito cuidado, não é, Manuela? Essa pequenininha que eu ainda esqueci o nome dela aqui, né? E tem outra ali, os bebês, né? O Enzo aqui. Então nós cuidamos, fomos cuidados, e ainda há pessoas que dependem de todo cuidado. O que é isso senão um milagre? Porque nós somos os únicos seres que dependem desse cuidado por toda a nossa vida, né? Desde a fundação do mundo, Deus viu que a solidão não gera e nem poderia gerar benefício aos homens. Segunda lição nesse texto é que sempre precisamos de cuidados. Esposas cuidam dos esposos, né? Dos maridos. Maridos cuidam das esposas, pelo menos é assim, né? Nós estamos aprendendo isso, né? Aqueles que estão participando lá do encontro, né? Maridos cuidam das esposas, pais cuidam de filhos, filhos cuidam dos pais, pelo menos essa é a vontade de Deus, né? E a família é a família que sempre assume o ônus
ou bônus do viver em família. Na família tem sempre alguém que se sente responsável por nós. Tem sempre alguém na família que tem aquele olhar voltado para todos, que tem aquele carinho, que assume, algumas vezes, assume responsabilidades, né? Pela vida dos outros, abre mão de suas próprias vidas, principalmente os pais fazem isso, abrem mão de suas vidas para cuidar dos filhos, dos netos e até de parentes, né, só? Também seu pai, né, sua mãe cuidou dos parentes que chegaram por lá, cuidar de parentes e até de gente mais afastada. E isso a Bíblia chama de milagre. É de fato um milagre, ou seja, de maneira consciente ou inconsciente, esta é a vontade de Deus. Somente nós humanos temos esse senso de responsabilidade, de saber que precisamos cuidar dos idosos, que fomos cuidados, que vamos depender dos outros a vida toda, né? A Bíblia diz que Deus provê uma família aos solitários. A família é um milagre de Deus. Olhe para a família como um milagre de Deus. Pense na família como uma bênção de Deus na sua vida. Pense na família que você está construindo com seu esposo como um milagre também para abençoar outras famílias. E ore a Deus agradecendo. Pense na família como um milagre. Você é fruto desse trabalho de Deus, desse agir de Deus. E nós vamos cantar e você vai cantar junto aí, né, esse louvor.
Maravilha, né? Então, vivendo na família é um milagre. Então, vivemos em família. Viver em família é um milagre. E, voltando ao tema, Deus cuida da família. Por ser família, por ser a família um milagre, ela enfrenta desafios que dependem do poder de Deus. Então, são muitos os desafios que nós enfrentamos todos os dias como família. Cada dia fica mais difícil ainda você viver família dentro dos princípios estabelecidos por Deus, como é escrito na palavra de Deus. Então, lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, no verso 4, sabendo dessa dificuldade toda que nós temos, os desafios, a Bíblia diz assim, porque embora tenha sido, 2 Coríntios capítulo 13, verso 4, porque embora tenha sido crucificado em estado de fraqueza, Cristo vive pelo poder de Deus. Assim nós também, unidos com Ele, somos fracos, porém, em nossa convivência com vocês, e está falando de igreja, né? Essa convivência em igreja, estaremos ligados com o Cristo vivo, e teremos o poder de Deus para agir. Olha o que ele diz agora, nesse capítulo 13, no verso 4, sabendo dos desafios que temos como família, para moldar a nossa família segundo a vontade de Deus, para experimentar no seio da família, dentro do nosso lar, as bênçãos que Deus tem para nós, precisamos desse poder de Deus, desse poder que está unido com Cristo, desse poder descrito em sua palavra, para vencer esses desafios que são naturais, que são inerentes deste mundo, e que mesmo sendo povo de Deus, mesmo tendo seu nome escrito no livro da vida, isso não vai fazer com que você não venha enfrentar esse desafio. O problema, graças a Deus, é que nós temos como acessar esse poder de Deus, como Paulo diz aqui na palavra. Então, não são poucos os desafios que enfrentamos para manter a família dentro dos princípios estabelecidos por Deus. Enfrentamos doutrinas nefastas para a família, né? Hoje nós vemos em cada canto uma forma de família que é projetada e que não faz sentido, porque ela não é como está escrito na palavra de Deus. E o resultado disso é que cada dia mais essas coisas têm sido, né, aceitas pela sociedade. Primeiramente, elas são apresentadas como algo a ser observado. Olha como é diferente, porque nós temos aí a tradição, né? Aquela que diz, olha, você está fechado num dogma, num tradicionalismo, você precisa experimentar outros ensinos, outra visão, outra forma de ser família. E aí isso tem sido primeiro apresentado como algo a ser observado, depois como um novo modelo, depois como um padrão que trará a completa felicidade, aquela felicidade que você não conseguiu porque não fora capaz de enfrentar os desafios. E logo essas doutrinas, elas são impostas sob ameaças, até que a sociedade as receba como algo normal, como algo que é natural, é colocado um nome e você começa a lidar com isso. No entanto, meus amados irmãos, o que vemos é uma sociedade cada vez mais doente, cada vez mais distante dos ensinamentos de Deus, cada vez mais sofrendo as consequências desse ato de rebeldia, né? Porque você, de fato, é um ato de rebeldia quando você se afasta dos princípios que foram estabelecidos por Deus, ou seja, cada vez mais perdidas estão as famílias. E a pergunta que talvez seja, como lidar com todos esses desafios? Como ensinar o meu filho, agora com essa nova tecnologia, que tem acesso a tudo em tempo real, como dizer para eles que precisa estar firmado na palavra de Deus, porque é esta palavra que vai dar um norte para as nossas vidas, que vai nos garantir segurança, bênção de Deus para as nossas vidas, força para enfrentar os desafios, na palavra de Deus. É exatamente isso, na palavra de Deus, nós temos as respostas que precisamos. Ainda na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, no verso 4, olha o que Paulo diz a partir do verso 4, do capítulo 10 da segunda carta aos Coríntios. Ele vai falar que as armas que usamos
na nossa luta não são do mundo. Ele está falando que nós, com as armas normais do mundo, nós não vamos vencer os desafios que temos para ser uma família de acordo à vontade de Deus. São armas, pelo contrário, nós vamos precisar das armas, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas, e assim destruirmos as ideias falsas. Se você não se encher da palavra de Deus, se você não examinar a palavra de Deus, de repente você vai aceitar tudo como vontade de Deus, porque todo mundo entra nessa onda, porque todo mundo está vivendo esse novo ensinamento aí. Então, nesse próximo louvor que vamos cantar, deixa eu voltar aqui, esse próximo louvor que vamos cantar, ele diz que somente pela cruz podemos vencer os desafios que surgem durante o viver em família. E mais, lá em Efésios capítulo 6, verso 10, ele diz assim: para terminar, tornem-se, olha, uma ação que precisamos executar, uma ação que devemos colocar em prática. Ele diz: tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com quem? Com o Senhor, recebendo a força do seu grande poder. No verso 12, ele diz assim: pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal, que vivem nas alturas, Normalmente nós falamos, vem de baixo, vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Ele está falando de potestades espirituais que estão agindo no mundo. E aqui, antes da gente entrar nesse louvor, que é o somente pela cruz, já pode ir para lá, quando a gente lê em Daniel, ele faz uma oração, ele está vivendo um momento, um grande desafio, ele faz uma oração, ele pede a ajuda de Deus, ele quer acessar esse poder de Deus, e o anjo que vem visitá-lo diz assim: olha, Daniel, no momento em que você se pôs a orar, Deus me enviou como auxílio para você, mas eu não consegui passar porque o príncipe da Pérsia, que era o lugar onde Daniel estava, não permitia, ele precisou voltar aos céus, e um outro anjo então veio para liberar a sua passagem. Ele não está falando de pessoas, ele está falando do príncipe da Pérsia, de um ser, de uma autoridade espiritual que estava sobre aquele lugar. E é exatamente isso: se nós não estamos debaixo do poder de Deus, se nós não estamos debaixo do cuidado de Deus, nós estamos debaixo de um outro poder. E a palavra nos faz entender que é somente pela cruz, é pela cruz que nós recebemos esse poder, é pela cruz que nós acessamos as vitórias e as promessas que Deus tem para a nossa família. Então nós precisamos buscar, orar a Deus, pedir a Deus que continue nos abençoando como família. E olhe, preste atenção na letra desse. Não se trata de ser de um conservador, nem liberando mais. Salvar.
progredir, aprovar normas e regras, formar e construir, mas o mundo que nos cerca espera ver Jesus, seu amor em nossa vida, transformada pela cruz. Sendo assim, como família, nunca devemos esquecer que a família é alvo do cuidado de Deus. Ou seja, nunca esqueça que a sua família é alvo do cuidado de Deus. Lá em Filipenses, no capítulo 1, no versículo 6, Paulo fala muito claro desse cuidado de Deus, a forma como Deus trabalha até que a nossa vida, né, que o nosso plano, o plano que Ele tem para a nossa vida, seja completo. E Paulo, ele fala isso com muita convicção. Ele diz assim, ele diz assim, pois eu estou certo de que Deus que começou, né, esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que esteja completo no dia de Cristo Jesus. De novo, né? Pois estou certo de que Deus que começou esse bom trabalho na nossa família, na minha família, na sua família, vai continuá-lo até que ela esteja completa, né? Até o dia de Cristo Jesus. Olhando para esse texto, por exemplo, quando alguém elabora um projeto, ele fica responsável pelo resultado desse projeto, né? Ele precisa acompanhar de perto para, se necessário, fazer os ajustes que garantam o sucesso da obra. Da mesma forma, é o que Deus promete fazer por meio da nossa família. Em Filipenses, nesse texto, o apóstolo Paulo, ele diz de uma maneira assim: eu estou certo, eu tenho convicção, eu creio que esse Deus que permitiu que a minha família, hoje, eu e a Sol, e os meus 3 filhos, fizesse parte desse projeto, Ele vai continuar cuidando, guardando, até que sejamos completos, né, como Ele planejou. E isso vai durar um tempo, por isso é um processo. Quando nós lemos lá em Gênesis que homem e mulher devem deixar pais e mães para se tornarem, lá no plural, é um desafio de ambos, né, para se tornarem, né, uma unidade, abrir mão de sonhos, dividir, conversar. É um milagre tudo isso, porque viemos de famílias diferentes.
viemos de culturas diferentes. Nós estamos vendo isso no encontro de casais aqui que nós estamos fazendo, estudando em Colossenses, algumas dificuldades, algumas coisas que nós precisamos. Essa semana nós ficamos na humildade e não deu para atravessar, né, porque é muito assunto que precisamos trabalhar. Então nós entendemos que é um processo. Eu precisei desconstruir de coisas que eu trouxe da minha casa, a Sol também, para juntos entender qual era o projeto de Deus para que eu e ela pudessem, né, formar essa unidade familiar, que graças a Deus agora só eu e ela, porque os meninos já cresceram, já são parentes, já estão longe, né? Agora são eles que ligam: pai, mãe, está precisando de alguma coisa? Nós já estamos agora observando, sendo observados. Acho que já estão ficando velhos, né? Já estão ficando velhos, já tem mais atenção dos filhos. Então, o que eu quero dizer é que nunca esqueça que a sua família é alvo do cuidado de Deus. Deus está atento, Deus projetou, Deus viu quando vocês começaram a essa unidade familiar. E os desafios, como nós vimos aqui, é pelo poder de Deus, somente pela cruz, que vai ser possível vencê-los. Uma lição a ser observada nesse versículo é a seguinte: toda família vive um processo até encontrar a fórmula do amor. A fórmula é o projeto de Deus, né? Que é o seu estilo de ser. E nós aprendemos isso também no encontro, que a fórmula, a minha fórmula e a da Sol, talvez não se encaixe em nenhuma outra família. Cada família precisa encontrar a sua fórmula, por isso é um processo. Você abrir mão de coisas para dar continuidade, né? A sua condição de enfrentamento também, você vai aprender qual é a sua condição de enfrentamento das necessidades. Outra certeza nesse versículo a ser observada é: se Deus está trabalhando em sua família, tudo que ela vir a enfrentar contribuirá para o seu aperfeiçoamento, para o aperfeiçoamento dela. Lá no Salmo 121, o salmista diz assim: olho para os montes. Você poderia dizer: olho para a sociedade, olho para as outras famílias, elas também têm desafios, mas de onde me virá o socorro? E ele responde aqui: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele é o seu protetor, e está sempre alerta. Olha, está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme nem cochila. O Senhor guardará você, Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. Então a sua família não é olhando para as outras famílias, é olhando para Deus, é olhando para a forma como Deus cuida. Se Deus está na sua família, ela não tem por que temer. Se Deus está dentro da sua família, você não tem por que temer. Os desafios fazem parte, são inerentes desse mundo. As aflições fazem parte desse mundo. Mas no Senhor você encontrará a força necessária, por favor, Isaías 51:12, para vencer as lutas. Deus restaurará a sua motivação, Ele lhe dará força para orar, força para colocar diante do Senhor tudo aquilo que você precisa. Isaías 51, no verso 12, uma palavra de Deus, o próprio Deus dizendo assim: o Senhor diz ao seu povo: eu mesmo lhes dou forças. Então, por que vocês têm medo de pessoas, de seres mortais que não duram mais do que a palha? O verso 16, ele ainda continua dizendo: eu dei a vocês os meus ensinamentos, e com a minha mão eu os protejo. Eu que estendi o céu e firmei a terra, digo aos moradores de Jerusalém: vocês são o meu povo. Então é uma palavra de conforto e de consolo, porque a força que nós precisamos vem de Deus. Ele está dizendo aqui que nós não temos motivos para ter medo, né, das coisas que possam nos acontecer, porque se estamos em Cristo Jesus, Ele também vai nos dar força, Ele também vai nos capacitar, Ele também nos deu o ensinamento em sua palavra, Ele também vai nos consolar diante das perdas, Ele vai nos restaurar se necessário for. Então, se Deus é por nós, não temos motivo para temer, não temos motivos, né, para ficarmos assombrados com aquilo que está acontecendo no mundo. Aliás, se você é um leitor da palavra de Deus, se você é um estudioso da palavra de Deus, você não vai ficar com medo das coisas que estão acontecendo no mundo, porque todas elas estão escritas em sua palavra.
Tudo está escrito na palavra de Deus. Então, não há o que temer. Não ficar preocupados, né? Não precisamos entrar em desespero. Deus está ao alcance de uma oração. Só precisamos clamar, só precisamos ter coragem para colocar diante dele as nossas necessidades. Aquela oração com sinceridade, dando nome às coisas que nós precisamos.
Mas para que tudo isso, porém para que esse temor seja dissipado, primeiro você permita que Jesus entre em sua casa e transforme completamente a sua família. Na palavra de Deus, lá em Lucas, no capítulo 19, no verso 9, o encontro de Zaqueu com Jesus, eu separei aqui 3 versículos interessantes para a gente pensar. O verso 9: então Jesus disse: hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. O que nós aprendemos nesse texto, nesse encontro, era um homem que não era bem visto pela sociedade, né, por ser um cobrador de impostos, mas que, sabendo da passagem de Jesus pela sua cidade, ele ficou interessado em conhecer Jesus, subiu naquela árvore e de repente Jesus, passando por aquele lugar, o avista e pede para que ele descesse. No verso anterior a esse, no verso 5, por favor. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. O que nós aprendemos nesse texto é que Zaqueu, ele não perdeu tempo ao ouvir de Jesus que naquele dia ele iria à sua casa e jantar com ele. O que nós aprendemos aqui é que aquela oportunidade, ela não foi desperdiçada por Zaqueu. E quantas vezes nós deixamos passar momentos especiais ou específicos, né, de ter a nossa vida transformada, de ter a nossa família não apenas visitada por Jesus, mas fazendo com que a nossa casa seja um lugar aonde Jesus venha permanecer. Então ele diz: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Então aquela era a oportunidade que faltava, e Zaqueu, ele não deixou passar. Jesus não entrou apenas na casa de Zaqueu, ele também entrou no coração de Zaqueu. Ele entrou no coração de Zaqueu. A lição aqui comece entregando a ele o seu coração. O seu coração é um trono e ele não fica vazio. É necessário que você permita que Jesus acesse o seu coração, que ele acesse a sua vida, que ele tenha poder sobre os seus filhos, sobre os seus sonhos, sobre o seu lar. Então é necessário a entrega por completa, e começando pelo nosso coração. É necessário que o nosso coração seja um lugar favorável à permanência de Jesus. Nós vamos cantar esse louvor, Toma o Meu Coração, mas antes eu quero ilustrar aqui antes, né, pode ficar tranquilo. Um rapaz, ele herdou uma fazenda, e só que ele, muito tempo, desde muito novo, ele foi morar longe dos pais. E quando o pai faleceu, ele recebeu aquela herança, e era uma terra bonita, uma terra boa, e aí ele visitou a terra e disse: o que eu vou fazer com essa terra? Eu não posso trabalhar na terra, eu não quero ficar nesta terra, mas eu tenho lembranças desse lugar. E apareceu um comprador, e ele então fez um acordo com aquele comprador: olha só, eu vendo toda a terra, não tem nenhum problema, mas eu gostaria de preservar uma parte aqui onde eu registrei na minha infância, a minha vida, que é a casa dos meus pais. Eu quero de vez em quando vir e visitar a casa dos meus pais, porque é um lugar que eu guardo memórias, embora eu não queira morar aqui, mas de vez em quando eu venho, eu tenho certeza que eu venho. E depois de alguns acordos, ele resolveu ficar no centro da terra. E ele combinou com o rapaz: não precisa fazer estrada não, eu só quero uma passagemzinha assim, aquele caminho, porque eu venho de vez em quando. E depois que vendeu a terra, com aquele pedaço era dele, ele tinha direito a chegar até onde ele estava. E ele começou, de vez em quando ele vinha, depois ele pediu o rapaz para botar um passadiço, porque ele vinha de bicicleta. Aí depois resolveu comprar uma moto e começou uma estrada melhor, mais larga, até que foi necessário fazer um mata-burro, porque ele precisava acessar, porque ele tinha comprado um carro. Moral da história: ou você entrega o seu coração completamente para o Senhor, ou enquanto tiver alguma coisa ali que não pertence ao Senhor, outros seres ou outras vontades terão acesso ao seu coração.
Seu coração precisa ser totalmente entregue ao Senhor. A Bíblia diz que Ele não divide a sua glória com ninguém. E Ele não ocupa espaço no seu trono. Ele não divide o trono dEle com outros seres. Por isso você precisa entregar completamente o seu coração ao Senhor. Nós vamos cantar esse louvor, Toma o Meu Coração. E você também tem aquele momento de fazer a sua oferta, de entregar o seu dízimo aqui no Gazão Filácio. Você também pode acessar aí a conta, tá aí no banco da igreja aí, tá? Tem uma conta aí com CNPJ, para Pix ou para transferência. Fique à vontade, isso é uma prática nossa, mas você que está nos visitando, se quiser, fique à vontade, não tem nenhum problema, Deus continuará também te abençoando do mesmo jeito, tá bom? Então, faça deste cântico uma oração. Então nós conversamos, você começa entregando o seu coração para Jesus e a sua vida, seus filhos, seus sonhos, sua família. E depois disso,
Um quinto e último lugar, para a gente pensar nesta noite, apesar das circunstâncias, temos motivos para agradecer a Deus. Eu sei que para muitas famílias, as lutas que elas têm enfrentado não têm sido fáceis. Quando conversamos com as pessoas, nós vemos que alguns ainda estão sofrendo e não conseguem entender a dimensão do cuidado de Deus, ou talvez elas não consigam ter um motivo para dizer: Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, apesar das circunstâncias que nós estamos vivendo. E só que a palavra de Deus, lá no Salmo 70, no verso 4, ela nos motiva a sermos gratos a Deus e contentes em todas as nossas adversidades. Ela diz assim no Salmo 70, verso 4: que fiquem alegres e contentes todos os que te adoram, e que os que são gratos pela tua ajuda digam sempre: como Deus é grande. Nem sempre é fácil. Essa semana eu estava conversando com alguém dizendo assim: eu não sei qual foi a oração, né, de Paulo e Silas, qual a oração, qual o louvor que eles cantaram naquele momento de tanta de luta, de sofrimento, de ter apanhado, de estar lançado na prisão, de estar acorrentado. Mas foram exatamente aqueles louvores que fizeram que aquela cadeia, aquele terremoto acontecesse naquele lugar, que aquelas correntes se rompessem e eles se tornassem livres. Quando Saul, depois de Deus ter tirado dele o seu espírito, ele, em alguns momentos, ele ficava possesso por um espírito mau, e era exatamente um louvor cantado e tocado por Davi que trazia calma ao seu coração e trazia paz ao seu coração. Então nós entendemos que o louvor, mesmo no meio da dor, tem esse poder de trazer paz ao nosso coração, de também esvaziar essa emoção que muitas vezes enche, né? Pesa em nosso ser, porque você está verbalizando através do louvor. Tem um louvor que eu cantei muitas vezes aqui, que era acalma minha alma, aquieta minha alma, né? Porque aquilo me trazia paz. Algumas vezes ali estendido no chão do gabinete, ouvindo aquele louvor, pedindo a Deus que aquietasse a minha alma, porque eu estava precisando, eu estava num conflito, e eu cantava junto aquele louvor, e depois era claro que você ia entrando num processo de calma. E ainda em 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso 10, ao invés de murmurar, ao invés de reclamar, de fazer queixas a Deus, cante louvores. Ele diz assim: olha, vocês não devem se queixar, como fizeram alguns deles, e por isso foram destruídos pelo anjo da morte. Ao invés de reclamar, de murmurar, cante louvores, faça uma oração, vá para o quarto, feche a sua porta. Se não tiver forças para falar o que você está sentindo, simplesmente aquiete seu coração, fale com Deus, peça em oração e em pensamento, e ouça um louvor e permita que o Espírito Santo trabalhe na sua vida. Então, apesar das circunstâncias, nós temos motivo para agradecer a Deus. O dia de hoje, alguns de vocês tiveram muitas alegrias. Eu, por exemplo, fiquei muito feliz com a visita de quase todos os meus filhos, né? Vieram fazer uma visita, os netos, agora de tarde, já fiz a despedida, né? Os meninos de vó vai deixar a vovó, né? Porque estavam indo embora ali, mas foi muito bom estar com a casa cheia hoje pela manhã e agora de tarde, mas tiveram que ir embora, mas outros não tiveram essa alegria, outros ainda estão lidando com a dor da perda de um ente querido, de alguém que era muito importante, mas que foi recolhido pelo Senhor, e outros sofrendo ainda mais porque aquele que foi levado ainda não pertencia a Deus. Então nós temos motivo para agradecer a Deus, agradecer porque estamos na presença dele, agradecer porque apesar de tudo nós temos uma garantia de ter a vida eterna, porque o nosso nome já está escrito no livro da vida, de que as promessas que o Senhor tem para a nossa família estão disponíveis e estão acessíveis, e nós precisamos acreditar que Ele está cuidando de todas as coisas.
às vezes ele vai precisar cortar mais profundo para que o desenho, o entalhe, né, aquele detalhe que ele precisa que seja visto nas nossas vidas, né, possa aparecer para que outros vejam. Estou lembrando aqui, visitando Josias essa semana de novo, ele estava entalhando, né, um cacho de dendê, de uma madeira, quem falou o nome da madeira agora, mas é uma madeira nobre. E eu falando assim com ele, já pensando nisso, né? Falando de Josias, que coisa, né? Esse cacho de dendê estava dentro daquele pedaço de madeira, ele falou, esse é aquele outro lá, ó. Então ele precisou entalhar, cortar de uma forma, mas, né, muitas vezes, mais fundo em alguns lugares, para que aquilo que estava na sua mente pudesse estar de agora à vista de todos. E como família, às vezes, como pessoa, Deus quer que você seja alguém que tenha uma atitude ou uma maneira de ser que venha impactar outras pessoas. Só que Ele vai moldar você, Ele vai cortar, algumas vezes, vai doer muito, né? Vai doer muito, porque Ele precisa cortar para que aquele entalhe seja visto. Para alguém dizer, olha, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um filho de Deus, ali vai alguém que de fato representa o Senhor, ali vai alguém que de fato é contado como filho de Deus, porque ele tem uma atitude que somente os filhos de Deus têm. Ele tem palavras de consolo, ele tem palavras de vida eterna, é alguém que traz encorajamento, é alguém que nos auxilia, é alguém que sabe como consolar. Mas ele não vai saber como Deus usou o formão, né, para entalhar você. Ele não quer saber das suas dores, mas ele se satisfaz em ver Cristo na sua vida. Então, nesse momento, 1 Tessalonicenses 5, 18, talvez ainda não faz sentido essa ideia de agradecer a Deus por todas as coisas, mas nesse texto ele diz assim: sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. O que isso quer dizer? Todas as ocasiões, em todos os momentos, em todas as situações, sejam agradecidos a Deus. Isso é o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo Jesus. E nós vamos finalizar com esse cântico. Aqui está agradeça, mas tem o quê? Agradeça ao Pai. Eu vou pedir para você ficar em pé, para você fazer uma oração comigo junto com esse cântico. E concluindo aqui, enquanto o Jefferson coloca aqui, né? Os 5 pontos que nós pensamos nesta noite e cantamos aqui. O milagre chamado família. Família enfrenta desafios que dependem do poder de Deus. Nunca esqueça que a sua família é alvo do cuidado de Deus. Permita que Jesus entre em sua casa e transforme completamente a sua família. E apesar das circunstâncias, temos motivos para agradecer. Se o sol
mesa sentar mais uma vez. Nós... Só agradecer mais uma vez, né, por este grupo. Mas nós temos aniversariantes, antes de fazer a oração final, nós temos aniversariante da semana, né? Quem foram os aniversariantes da semana, por favor? Carli, tá aqui, não? Eli, e mais quem? Tem mais aniversariantes aí? Por favor, venham para cá, vamos cantar parabéns, né? Hoje vai ser na capela, né? Tem mais alguém aniversariando aí, além da Eli? Agradeça a Jesus pelo seu viver. Então, é bom viver em família, né? A gente ter essa certeza, esse cuidado do carinho de Deus, do amor de Deus. E nós vamos cantar parabéns para Eli, para a irmã Carli também. Quem? Irmão Luiz também, irmão Luiz, eu sabia que tinha mais um, rapaz. Irmão Luiz, irmão Luiz. Não é? É irmão Luiz, viu? Você não vai ficar sozinha não, tem irmão Luiz também. Irmão Luiz, né, irmão Luiz? Mas o senhor não veio aquele dia aqui, né? Então, mas sobe aí. Se eu não ver aquele dia, venha, sobe agora. Pode subir? Se o senhor cair, vai cair eu também, fica tranquilo. É um apoio assim, meio capenga que eu estou lhe dando aqui, né? Tá desligado? Tá. Vamos cantar parabéns para esses aniversariantes? Parabéns pra vocês nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado, num eterno porvir, que a vida seja um constante sorrir. Parabéns, né? Que bom. Jefferson, ore por eles, por favor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque Tu estás presente em nossa vida. Amém, Senhor Jesus. Cada instante. Obrigado, Pai, pelo irmão Luiz ter completado mais um ano de vida. Obrigado, Senhor. Obrigado também pela irmã Eli, que também completou mais um ano de vida. Amém, Senhor Jesus. São bênçãos Tuas, Senhor, e nós Te somos agradecidos. E Te suplicamos, Pai, que Tu estejas cuidando deles a cada instante, dando-lhes muitos anos de vida ainda. Amém. Com saúde, paz e alegria. Amém. E acima de tudo, em Tua presença. Amém. Leva-nos em paz para os nossos lares, Senhor. Em nome de Obrigado. Obrigado por terdes nos dado forças, sabedoria e disposição para estarmos aqui nessa noite. Amém. Cantando louvores a Ti, ouvindo a Tua palavra. Amém. Que nós possamos, ó Deus, realmente colocar em prática aquilo que ouvimos aqui. Amém, Senhor Jesus. Nos ajuda, Senhor. Nós precisamos de Ti. Amém. Pois nós carecemos, Senhor, sempre da Tua graça. Amém. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Obrigado, irmão Luiz. Obrigado, Eli. Deus abençoe vocês, viu? Vamos descer? Você consegue? Aí, Jefferson é mais forte. Jefferson é mais forte, viu, para descer? Lá é mais seguro. Então nós vamos... cadê? Não está conectado aqui não, tá? O áudio? Para você botar um instrumental aí para a gente orar? Tem não, né? Eu acho que o Bluetooth está desligado. Você tem, Jefferson, um instrumental aí, Jefferson? O seu está mais fácil? Mas vamos orar, vamos agradecer, Papai do Céu, pelas bênçãos, pela família que temos. Colocar diante deles os desafios que ainda temos, os desafios que ainda vão surgir nessa caminhada. Nós sabemos que as lutas, elas vão permanecer,
Mas uma certeza que nós temos, é como promessa de Deus, é que um dia Deus nos levará para habitar num lugar onde não há mais choro, nem lágrimas, nenhum tipo de dor. Ele estará presente conosco. Ele diz ali em sua palavra que Ele será, nós seremos o povo dEle, Ele será o nosso Deus. Então seremos consolados o tempo todo, estaremos ali na presença dEle por toda a eternidade. Mas enquanto estivermos por aqui, mesmo vivendo numa família, mesmo a família sendo um milagre de Deus, mesmo recebendo o poder de Deus para vencer os desafios, a cada dia é possível que tenhamos mais desafios a serem vencidos, para que a glória de Deus seja vista nas nossas vidas. E por isso eu quero continuar dizendo a você que entenda que a sua família, ela é um projeto de Deus, ela é alvo do cuidado de Deus. Profetize sobre a sua casa, profetize sobre os seus filhos, derrame, peça a Deus bênção sobre eles, ponha a sua mão sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre o seu relacionamento. Nós sabemos que os dias são maus, a palavra de Deus diz isso, ela não esconde que os dias são maus, mas pelo poder do nome de Jesus, nós vamos vencer, nós somos mais que vencedores, a palavra de Deus nos dá essa vitória. Talvez você esteja aqui nesta noite para louvar e agradecer a Deus, mas aí no seu coração você tem um pedido especial que somente você e Deus sabe, e você sabe também a dificuldade que precisa de um milagre. E nós temos um Deus que a sua especialidade é fazer milagres. Ele tem prazer em restaurar, Ele tem prazer em renovar, Ele tem prazer em cuidar, o seu amor é visto em toda a sua palavra. E seja o que for, em Isaías 51, 12, ele disse que Ele tem a força que nós precisamos. Ele ainda diz que pode cuidar de todas as coisas, que não temos por que temer. E eu quero dizer para você que nós vamos orar juntos. Nós como família agora, nós vamos, cada um de nós, orar pelas nossas famílias. Vamos interceder pelas nossas famílias. Você sabe os motivos pelos quais você está aqui e precisa orar. Talvez simplesmente agradecendo, mas talvez colocando diante dele esses novos desafios que surgiram e que você sabe que pode surgir. Então nós vamos fazer um momento de clamor. Eu vou orar primeiro pela minha família, eu vou chamar só para estar aqui do meu lado. Se você estiver do lado de um ente querido seu aí, de um familiar, se aproxime dele e ore com ele. Levante a sua voz, não tenha medo de falar para Deus. Ninguém vai prestar atenção na sua oração, é você e Deus. E depois eu vou orar também, pedindo ao Senhor que derrame das bênçãos dele sobre as nossas vidas. Eu vou pedir pelos meus filhos, eu vou pedir pelas minhas noras que estão gestantes, eu vou pedir pela minha família, né, pela família do Zeca e da Mara também, que já tem filhos adolescentes, que já estão namorando também. Então nós vamos pedir a Deus que nos dê sabedoria para enfrentar esses novos desafios, que nos dê condição de aconselhá-los, de sermos exemplos para que eles possam também seguir vendo Cristo em nossas vidas. Amado Deus, Pai que está nos céus, estamos aqui nesta noite, Senhor, num culto à família e para a família, colocando diante do Senhor a minha família, Senhor, nesta noite. Eu e a Sol estamos orando, agradecidos a Deus, porque no dia de hoje tivemos o privilégio de mais uma vez estar com os nossos filhos na nossa casa, almoçando juntos ali, como o Senhor pede que a família faça, Pai. Foi muito bom tê-los conosco no dia de hoje, Pai, uma alegria muito grande poder ter esta vitória e saber que o Senhor tem cuidado de todas as coisas, que o Senhor tem nos abençoado. Eu oro a Deus pela vida da Mara, pela vida do Zé Luiz, pela vida do Lucas, pela vida da Júlia, pela vida do Pedro. Ó Pai, coloco diante do Senhor a vida da Mara também, coloco diante do Senhor a vida do Marcos, da Rayane, Deus, nesse final de gestação. Ó Pai, que o neném, que o Marcelo possa nascer com saúde, Senhor, que seja feita a Tua vontade, que a Rayane também, Senhor, tenha ali tudo aquilo que ela vai precisar nestes dias. Dê paciência, Senhor, dê sabedoria,
cuide para que tudo aconteça da melhor forma possível, Senhor. Cuida também do Guilherme, nesse processo aí, Senhor, que ele receberá também um irmão. Ó Pai, coloco diante do Senhor também a vida do Edvan, a vida da Alessandra, nesse processo também de gestação. O Emanuel que está chegando aí, Senhor, que venha saudável também. Dê a ele, Senhor, acima de tudo, a condição de criá-los nos teus caminhos, Senhor. Dê a eles, Deus, a condição, a coragem, para que eles venham falar sobre Jesus, que Jesus seja o princípio e o fim dentro da casa deles, que tudo que eles venham fazer, Senhor, seja para a glória do teu nome. Ó Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos abençoado como família biológica, mas o Senhor também tem nos abençoado como família igreja neste lugar. O Senhor tem nos dado a oportunidade de conhecer, de colocar em prática, Senhor, a tua vontade nas nossas vidas. Por isso eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, continua nos fortalecendo como primeira igreja batista nesse lugar, Pai, para que tenhamos aqui um só pensamento, que sejamos encorajados a colocar os teus princípios na nossa família, que a nossa família, Pai, possa refletir Jesus Cristo em todas as ações, que tenhamos condições de te agradecer. Perdoa também, Senhor Deus, os nossos pecados, perdoa as vezes que falhamos como pais, que deixamos a desejar também como filhos, Senhor. Pai, nos dê um olhar de sabedoria, Deus. Cuida de nós, cuida da nossa família, cuida da nossa igreja. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E eu quero mais uma vez, Senhor, colocar diante do Senhor a família da nossa irmã Idá, que perdeu um ente querido também. O Senhor sabe como está o coração da tua serva, e que o Senhor possa, Pai, derramar sobre ela o teu consolo e o teu conforto, que ela possa sentir a tua presença, que ela possa sentir o teu abraço. Nós sabemos que do céu, do Senhor virá tudo aquilo que ela precisa nesses dias. Já somos gratos também pela vida do nosso irmão Euclides, da nossa irmã Lúcia. Nós somos agradecidos porque o Senhor tem cuidado de todas as coisas, e eles têm testemunhado, Senhor, o teu agir em momentos que eram de impossibilidades, e que o Senhor se fez presente e que as coisas aconteceram como tinham que acontecer, Pai. Abençoa a casa da tua serva, que ele possa ter ali a sua terapia em dia, Senhor, seu processo de cura seja restabelecida, e que ele possa estar aqui conosco testemunhando o teu cuidado. Abençoa as nossas famílias, Senhor, para que as nossas famílias sejam canal de bênção para outras famílias. Abençoa, Senhor, aqueles que têm filhos, que já estiveram no teu altar e que hoje estão distantes, Pai, para que eles possam voltar, Senhor, para que a alegria dos teus servos sejam completas. Nós também temos pedido aqui, Senhor, pelos esposos das tuas servas, que apesar de receberem bênçãos dos céus através da vida das tuas servas, ainda não se renderam ao Senhor. Que eles possam sentir o desejo, Senhor, que sejam tocados pelo teu Espírito, que sejam despertados a receber, a entender, a receber a salvação, que é um presente de Jesus Cristo, para que eles também possam receber a alegria que os salvos têm. Te pedimos também, Senhor, pelas esposas dos teus servos, que apesar de receberem das bênçãos do Senhor através da vida dos teus servos, ainda não se renderam ao Senhor. Que o teu Espírito Santo, Senhor, possa tocar em seus corações, que elas possam ter um entendimento que o melhor lugar para estar é na tua presença. Abençoa, Senhor, aqueles que um dia estiveram aqui no teu altar e que se afastaram, que eles possam ter a oportunidade de sentir a tua ausência, e que possam ter a oportunidade de voltar para o lugar de onde eles não deviam ter saído. Nós somos a tua igreja, sabemos que somos imperfeitos, Senhor. A tua palavra nos diz isso, ela não esconde que somos imperfeitos, mas que apesar disso, somos aperfeiçoados pelo teu amor naquela morte na cruz, e que o teu Espírito Santo nos conduz a viver de acordo com a tua vontade. Por isso eu te peço, nos dê uma semana de vitória,
nos dê uma semana, Senhor, de oportunidades de ministrar a Tua palavra, primeiramente nas nossas famílias, nos nossos familiares, e depois naqueles que o Senhor trazia à nossa presença. Que seja uma semana de paz, que seja uma semana de concerto contigo, que seja uma semana de alegria, de vitória. Mais uma vez, é a minha oração no nome de Jesus. Amém, amém e amém. E que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e que as consolações do Espírito Santo de Deus continuem sendo ministradas sobre as nossas famílias, sobre todas as famílias da igreja do Senhor espalhada por toda a face da terra. Amém? Que Deus os abençoe e os leve para casa debaixo do seu paternal cuidado. Não saia sem dar pelo menos 2 abraços aí, tá bom?